Bom dia, meus amores. No vídeo anterior, nós falamos sobre a identidade e a paternidade de Jesus. Sobre Jesus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e quem estava guiando ele. E como que Jesus chegou a essa certeza? Através de autoconhecimento. Ele buscou se conhecer. Ele buscou saber da sua história, né? Mesmo ele sendo ali, né, filho de Maria e de José, pais que são de carne, né, e osso ali, mas ele sabia que o pai verdadeiro dele era Deus, né? Que ele veio ali através do Espírito Santo do Senhor. Então, aqui a gente vai ver dentro da palavra, né, como que Jesus ele descobriu, que foi se conhecendo, foi questionando, foi, buscando saber da sua história, que já está toda escrita na Bíblia. Antes mesmo de Jesus nascer, se você ler lá em João 1, você vai ver que diz, né, que ele era o verbo, né? Então, quer dizer, antes mesmo dele nascer, ele já era a palavra na boca de Deus, né? Antes mesmo de ter a terra, antes mesmo de ter o homem. Então muitas pessoas dizem, Jesus veio por causa do pecado do homem. Na verdade, antes mesmo do homem existir, Jesus já existia, porque ele era uma palavra, né, que Deus já tinha determinado. E ele veio no tempo certo, no tempo que ele tinha que vir, né? Mas vamos aqui dentro da palavra ver como que Jesus ele buscou se conhecer, ele buscou autoconhecimento, né? Então, o livro de Lucas, de capítulo 2, a partir do versículo 39, diz assim: Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, aqui nesse princípio, a gente vê que ele estava crescendo e ele se fortalecia. Como que ele se fortalecia? Se enchendo de sabedoria, né? Buscando sabedoria, buscando conhecimento, né? E a graça de Deus estava sobre ele, né? Então, aqui no versículo 41 diz assim, ó: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Então vou dar uma paradinha aqui. Olha aqui, olha o que Jesus estava fazendo. E uma coisa que muitas das vezes a gente abre mão, de buscar conhecimento, de buscar estudo. Então você vê aqui, ó, Jesus estava com 12 anos e ele estava no meio de pessoas conhecedoras, pessoas estudiosas, e ele estava ali tirando as suas dúvidas, né? Então ele estava tanto perguntando quanto ouvindo a instrução daquelas pessoas. Ele estava num lugar aonde ele iria crescer. E quantas vezes a gente abre mão de um conhecimento? Às vezes a gente abre mão de conhecer a Bíblia, às vezes a gente abre mão de um estudo, de uma faculdade, às vezes a gente abre mão de se conhecer, né? Então, olha a importância que Jesus traz aqui para nós. Para você ter uma identidade bem estabelecida, você tem que saber quem você é primeiramente. Você tem que saber o porquê que você foi criado. E na Bíblia tem tudo isso esclarecido. Por que nós fomos criados, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, na Bíblia tem tudo claro. Mas muitas das vezes a gente não busca esse conhecimento, né? Porque a gente ignora, acha que não é tão importante, né? Para que eu vou ficar lendo, né? Às vezes a gente ignora ler um livro de autoconhecimento, um livro de desenvolvimento pessoal, na verdade, né? Às vezes a gente abre mão disso. Por quê? São muitas crenças que nos envolvem. Mas vamos focar em Jesus. Eu gosto muito de usar o exemplo dele, né? Porque ele era um homem bem seguro. Você vai ver aqui a segurança que ele tinha para falar. É tanto que
Ele tinha tanta segurança para falar que as pessoas se admiravam da sua inteligência, das respostas que ele dava. Quantas vezes a gente se sente inseguro para falar em público? Quantas vezes a gente se sente inseguro em dar uma resposta para alguém, né? Ai, mas o que vão pensar, né? Ai, e isso e aquilo. E olha a segurança que Jesus tinha. Mas por que Jesus tinha toda essa segurança em transmitir o seu conhecimento? Porque ele sabia quem ele era e ele também sabia o que ele estava fazendo, né? Ele estudou para isso, então ele tinha propriedade para falar. Então, muitas das vezes a sua vergonha para falar em público é porque você sente que não tem propriedade para falar. E muitas das vezes é porque você fica na expectativa do que os outros vão pensar. E aqui Jesus, ele não tinha essa expectativa, né? De tipo, ai, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? Eu apenas uma criança, um menino de 12 anos, um adolescente, né? Então, olha aqui, Jesus, ele não olhou para a sua condição humana. Ele olhou para aquilo que ele tinha de conhecimento, mas que ele buscou. Ele buscou ver aqui na palavra que ele estava 3 dias, ali junto com aqueles homens, né? Buscando esse conhecimento. E às vezes a gente não quer, né, entrar numa imersão, numa mentoria. Ele estava aqui sendo mentoreado por pessoas experientes. E às vezes a gente não quer, né, tá ali junto de pessoas, ai não, porque eu já sei disso, eu já sei daquilo, né? Às vezes a gente é tão cheio de conhecimento e não busca mais. Então Jesus, ele já estava crescendo na sabedoria do Senhor. Mas aqui, ele sentou com pessoas conhecedoras, né, daquilo que ele almejava para aprender mais. Então, o que você precisa aprender hoje, né? Qual é o estudo que você precisa se aprofundar? Às vezes você é um comerciante e aí você acha, não, se eu orar a Deus, Deus vai me prosperar. Mas não quer aprender práticas de venda, né, de prospecção de clientes. Você não quer aprender como gerir sua empresa, como gerir suas finanças, né? Então, você não busca um conhecimento da terra. E você vê aqui que Jesus, ele buscou conhecimento da terra também, né? Ele buscou o que os homens já tinham escrito. Quem foi o primeiro homem a escrever um livro? Foi Moisés, né? Moisés foi o que escreveu ali a Torá, né? Que o pessoal chama. Então, mas por que Moisés escreveu? Deus mandou ele subir num monte e falou, olha, eu vou te dar as palavras aqui. Foi o dedo de Deus que escreveu lá. Mas Moisés foi lá ter um particular com Deus, né? Escreveu um livro para que a gente pudesse ler. E quantas vezes a gente quer ignorar essas palavras? Quantas vezes a gente quer ignorar os livros, né? Então tem muito livro bacana aí para que a gente venha aprender. Então eu tenho alguns para indicar, caso você queira aprender a se desenvolver, né? Tem O Poder da Ação, que é do Paulo Vieira. Tem, deixa eu ver aqui que eu estava lendo recentemente, O Milagre da Manhã. É maravilhoso o Milagre da Manhã, nos ajuda a desenvolver novos hábitos. Hábitos Atômicos também, fala sobre hábitos, é muito bom. Mindset, que é a mudança de mentalidade. Aqui, Jesus ele tinha uma mentalidade de crescimento. E é isso que a gente tem que buscar. É ter uma mentalidade de crescimento. Não é aquela mentalidade de Gabriela. Qual é a mentalidade de Gabriela? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Né, assim? Então, Jesus não, ele tinha uma mentalidade de crescimento. Ele ia se desenvolvendo, ele ia buscando se conhecer. Então, assim, na Bíblia tem toda a história de Jesus, no Velho Testamento, falando que ele viria, que seria o Cordeiro, que iria ao matadouro, né? Iria morrer calado, mas queria trazer salvação. Tem lá no livro de Salmo, você encontra no livro de Isaías, você encontra em várias passagens da Bíblia falando sobre Jesus, porque antes de Jesus existir de carne e osso, ele era uma palavra, né? Então, antes de eu e você existir, nós éramos uma palavra na boca de Deus. Deus já havia decretado o nosso futuro, né? Ele já havia profetizado sobre o nosso futuro. Então, mas você vai saber disso buscando essa intimidade, buscando esse conhecimento, saber quem você é, buscando conhecimento. Então, é isso. Busque. O que você precisa conhecer hoje? O que você precisa ler hoje? O que você precisa se desenvolver hoje, né? E aqui, vou concluir aqui a palavra. Olha aqui, ó, no versículo 48 diz assim: logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco?
Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, olha aqui, como ele sabia exatamente a identidade dele. Eu cheguei no início falando sobre José e Maria ser pai deles, mas ele sabia exatamente o pai, o criador dele, né? Então, a intimidade que ele se desenvolvia com ele. E ele pegou e lembrou que Maria. Ele falou: mas por que vocês estão preocupados? Você não lembra do que foi dito? Né? Aqui, ó. Porém, não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. O que Deus falou para Maria, né? Então, já havia sido profetizado sobre Jesus. Jesus só estava desenvolvendo o seu chamado, né? E ele falou: mas vocês estão preocupados por quê? Né? Por que vocês estão preocupados comigo? Você não lembra sobre o que foi dito a meu respeito? Né? Então, olha aqui, ele sabia exatamente, né, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito. E quantas vezes você está aí procurando, perdido? Se sente perdido, Senhor, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é o meu chamado, né? E isso a gente só desenvolve na intimidade. Você só desenvolve o seu propósito, o seu chamado na intimidade. É onde Deus vai falar para você qual é o seu propósito, né? Então eu descobri há 7 anos atrás. Eu não demorei para descobrir o meu propósito com Deus, né? Eu descobri através de buscando, tendo essa sede de conhecimento sobre Ele. Eu lia muito a palavra de Deus, eu orava bastante, né? Que é a conversa, o diálogo. Eu conversava com Deus assim, sou meia doida, né? Então, é isso, né? Aqui os pais estavam preocupados, claro, né? Normal. Mas ele trouxe clareza para os pais. Por que vocês estão aqui preocupados, né? Mas tem um porém. Ele não deixou de ser submisso aos pais. Então, eu sei do que Deus tem de propósito comigo, mas eu não sou, né? Porque hoje pode ser um adolescente que está aqui ouvindo essa palavra. Mas Jesus, ele não deixou de ser submisso. Ele cumpria com toda a palavra de Deus. Ele cumpria com a lei também. Então, você vê aqui no começo, a gente viu ele falando que é cumprida com todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Segundo a lei do Senhor, né? Então, ele estava cumprindo. Jesus, ele era submisso à palavra. Ele andava na palavra. Ele era a palavra, o verbo vivo, né? Então, que nós venhamos a permanecer na palavra do Senhor. A palavra que Deus der para você, vai lá e cumpre com ela, né? E nisso você vai desenvolver o seu chamado e vai desenvolver o seu propósito, né? É através de você andar na palavra. Então, qual palavra que Deus tem hoje para você? Busque conhecimento, busque se desenvolver, busque saber quem você é, né? Busque isso, a sua identidade, saber seus valores, saber, né, o porquê que você existe. E claro que Deus, ele vai te esclarecer. Pergunte, né? Pergunte que ele vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Deus não é um carrasco que tá aqui, tipo, abaixa a tua cabeça e faz. Não, ele quer tirar suas dúvidas. Ele é um professor, né, também. Ele é um pai que ensina, mas um pai que ensina tem uma ação de professor ali, de instruir. Olha, filho, assim, né? Então, pegue, tire suas dúvidas com Deus. E também tire as dúvidas dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, né? Tenha o prazer em tirar as dúvidas dos seus filhos, né? Não seja aquela pessoa que fala assim: você sabe que isso desagrada a Deus, né? Tá, desagrada o quê? Né? Vai ficar aquele ponto de interrogação. Então Deus, ele não quer deixar você com dúvida, né? Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Quer dizer o quê? A dúvida vem do maligno. Então, pegue, seja claro com seus filhos, instrua, tire as dúvidas, né? Pergunte para os seus filhos: se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, o que você quer aprender, né? Porque a escola vai ensinar o ABC, a escola vai ensinar coisas para ele desenvolver, né? A cognição dele, mas
caráter é você que vai instruir seu filho, né? Então, tire as dúvidas dos seus filhos, assim como Deus tira as nossas dúvidas. Você vê aqui que Jesus, ele estava tirando as dúvidas dele. Ensina seus filhos a tirar dúvida na escola, dentro da igreja, né? Porque às vezes você não sabe tudo, mas tem um pastor que pode orientar, né? Um líder. Então ensine seus filhos a tirar dúvidas, né? Não é vergonha perguntar, não é vergonha, né? Tirar as dúvidas, não é vergonha ter dúvidas, né? Nós somos seres humanos. Então veja aqui o exemplo de Jesus. Ele foi lá, ele tirou dúvidas, ele perguntou, né? E ele também mostrou o que ele tinha de conhecimento. Então, né? Não se sinta, como posso dizer, não se sinta em situação de risco, de perigo, tipo, mas eu vou falar sobre isso. Às vezes seu filho é novo, né? Então, eu com um filho de 10 anos, né? Ele já cresceu já, mas quando ele tinha 10 anos, ele me perguntou sobre relacionamento, né? Sobre namoro, me perguntou sobre drogas. Então, olha aqui, mas 10 anos é muito novo, mas ele tinha dúvidas e Deus me mandou esclarecer, né? Falou para mim, explica direito, né? Não vai falando, isso desagrada a Deus, tá? E isso convence você? Nem você tá convencendo, né? Então, fale de forma que vai, né, trazer clareza para os seus filhos, tá bom? Sem oprimi-los. A própria Bíblia diz lá em Efésios 6, acho que versículo 3, fala para que nós não venhamos a causar a ira nos nossos filhos. 3, não sei que é Efésios 6, bem no iniciozinho, do 1 ao 3 ali você vê, né? Então, ele fala pra gente não causar ira nos filhos, no sentido de apertar, sabe? Ficar, protegendo demais, aquele excesso de zelo, né? Não quero falar porque para meu filho não querer se desviar, mas seu filho não vai se desviar se você trouxer clareza para ele, né? E tanto que eu tava na escolinha e as crianças falaram assim para mim, mas o medo de se batizar é de depois se desviar, não sei o quê. Mas olha aqui o exemplo de Jesus, ele sabia tão bem quem ele era, o pai dele, né? A quem ele devia, assim, mostrar o exemplo dele, que ele não tinha medo de se desviar não, né? Ele foi, se batizou com seus 30 anos, né? Já estava já grandão, já adulto, foi lá, se batizou, cumpriu com o seu ministério até os 33 e pronto, né? E fez o que tinha que fazer. E ele não se desviou. Por que ele não se desviou? Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem sua identidade. Ele sabia muito bem a sua paternidade, né? Então, que a gente venha buscar isso, né? Não tem que ficar com medo de se desviar. Não tem que ficar com medo do seu filho se desviar. Se você der a boa instrução para ele, ele vai lembrar e ele vai cumprir com o que é devido, né? Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Vamos aqui orar em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, se esvazia do teu conhecimento agora. Em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus te convencer, porque as minhas palavras não convencem o homem, mas o Espírito Santo de Deus convence de toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Pai, te agradeço pela tua palavra, Senhor, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, a orientação que o Senhor nos traz. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. E eu peço a ti, Senhor, assim como Jesus buscou conhecimento, assim como Jesus, meu Pai, esteve ali rodeado de pessoas que tinham uma instrução maior do que a dele naquele momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, nos esvazia de toda religiosidade, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos a buscar essa identidade e essa intimidade com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos mostra o que nós temos que estudar, onde que nós precisamos desenvolver o nosso crescimento. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quais livros temos que ler, quais cursos precisamos fazer. Nos mostra, Pai querido, em nome de Jesus, em qual área nós precisamos nos desenvolver nesse momento. Se é ministerial, empresarial, familiar, em nome de Jesus, na saúde, eu não sei, Pai querido, pois a nossa vida ela é repleta de áreas para desenvolver. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, mas eu peço a Ti, nos mostra, Senhor, nesse momento, o que nós precisamos focar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Sem, meu Pai querido, nos sentimos culpados. Em nome do Senhor Jesus, porque quantas vezes nós sentimos culpados por parar um momento para olhar para nós. Em nome de Jesus, meu Deus, mas trabalha no nosso interior, Senhor, nesse momento.
Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos traz a clareza, a exatidão. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, daquilo que o Senhor já havia profetizado sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita a desenvolver o nosso autoconhecimento, a nos conhecer melhor, a saber o porquê que nós agimos de certas formas. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quais são os nossos valores. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos capacita a buscar conhecimento de nós mesmos. Em nome de Jesus, porque muitas das vezes queremos conhecer o outro, queremos conhecer a Deus, mas não buscamos nos conhecer. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mas nos capacita a olhar para dentro, a olhar para nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, sobre nossas atitudes, sobre o que nós somos. Em nome do Senhor Jesus, e desenvolver a nossa identidade em Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos capacita para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, coloca a pessoa em nossos caminhos, Pai, a qual vai nos mentorear, a qual vai nos direcionar. Em nome do Senhor Jesus, nessa busca desse conhecimento. Em nome de Jesus, meu Deus, assim como Jesus foi desenvolvido através desses conhecedores, desses doutores da lei, em nome de Jesus, meu Pai, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito, Senhor. Graças eu já te rendo por Senhor nos conectar com pessoas, em nome de Jesus, que estão num patamar mais alto que nós. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por cada conexão, por cada pessoa que vem até nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que nós vamos até elas também. Em nome do Senhor Jesus, graças te dou, em nome de Jesus, pelo nosso Pai, pela nossa Mãe, a qual foi instrumento do Senhor para nos orientar, em nome de Jesus, e que nós venhamos a nos manter na submissão do Senhor. E que seja tudo para a tua honra e glória. É que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Então, esta é a palavra. Terça-feira nós temos mais, toda terça e quinta, 7 horas da manhã. Nós temos o vídeo aqui. E que em nome do Senhor Jesus, você se faça presente para receber essa direção de Deus. Amém? Então, guarde esta palavra no teu coração, anote ela. Se você quiser voltar ao vídeo para poder fazer anotações, vá anotando. E em nome do Senhor Jesus, pratique, vá para a ação, né? Assim como foi dito na palavra anterior, tá bom? Então, esta é a palavra. Tenha um excelente final de semana para você e para sua família, em nome de Jesus.